Fala turma, estamos iniciando aqui mais um Toque Podcast, um podcast sobre saúde e bem-estar. Estamos aqui hoje com a doutora Amanda Alcântara, médica esportista, especialista em emagrecimento, criadora do método Fast de Jejum Intermitente, um curso sobre emagrecimento e a maior médica que eu já vi na vida, o que me leva a crer que quem não emagrece com ela deve pegar um bom puxão de orelha. E não pode nem reclamar, porque ela é grandona, vai fazer o quê? Doutora, obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal sobre esse tema, né, de jejum intermitente. Sim. Várias pessoas têm receio, acham que não faz bem, não é saudável, tem mitos e verdades. E vamos bater esse papo aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, Marcelo, Alex, muito obrigada pelo convite. Vamos bater aqui um papo super interessante sobre jejum, ainda mais sabendo que um de vocês é praticante de jejum intermitente. Então a gente pode aqui conversar e aprofundar esse tema. Tentando. Tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas minhas também, né? E já vou aproveitar e tirar né? aquela consulta grátis, né? Lógico, 0800. certo, né? Doutor, eu acho que o tema que a gente vai abordar hoje é jejum intermitente. Quero que você explique, né, o que é jejum intermitente, como é o protocolo, como realmente a pessoa faz, para explicar, às vezes, para quem ainda não conhece. Ouviu falar, mas não sabe realmente o que é aquilo. Sim. E deve ter várias referências não positivas, então explica um pouquinho pra gente aí o que é. Na verdade, quando a gente começa a falar de jejum intermitente, surgem logo várias dúvidas, medo e muita gente dizendo que vai passar mal. Sim. Essa é a verdade. Porque na nossa sociedade, ficar sem se alimentar é igual, nossa, tô passando mal, tô enjoada, preciso comer. Tá passando fome, né? Tô passando fome, vou desmaiar. Então, essa é a primeira impressão de quem não tem contato com jejum intermitente e acha que se ficar de jejum 14 horas, 18, 24 ou mais que isso, que existe essa possibilidade, a pessoa vai passar mal. Então, acho que quando se fala de jejum, primeiro a gente tem que quebrar essa barreira do que é realmente o jejum intermitente e do que são outros tipos de jejum, porque existem outros tipos de jejum sem ser o intermitente. Por exemplo, quando você se alimenta no teu horário normal da tua refeição noturna, por volta das 20 horas, e se essa for a tua última refeição, e tu toma o teu café da manhã, você já fez um jejum. Você fez um jejum noturno. Você ficou, às vezes, 12 horas sem se alimentar. O teu corpo já encara isso como jejum, mas não como jejum intermitente. Sim. E a partir de quanto tempo seria o jejum intermitente? Jejum intermitente sempre a partir de 14 horas. A partir de 14 horas de jejum já se qualifica jejum intermitente. Isso. Geralmente, eu acho que muita gente, até eu mesmo, achava que 2, 3 horas sem comer já era jejum intermitente. Já estava funcionando. Olha, mais um praticante, eu né? tenho. Às vezes eu recebo muitas mensagens. Como eu trabalho muito com jejum intermitente, tenho um curso, meu consultório é recheado de pacientes que fazem o protocolo. Tem amigas minhas e até colegas médicos que mandam mensagem: Amanda, eu tô aqui no meu intermitente, a cada 3 horas comendo. Eu falo, não funciona dessa forma. Esse daí é o melhor que tem. A cada 3 horas a pessoa tá comendo, o melhor jejum da vida. Não funciona. Então, para ser jejum intermitente, tem que ser realmente a partir de 14 horas. O paciente tem que passar essa, digamos, privação alimentar. O jejum, e aí tu me perguntas o que é isso, né? O jejum, eu sempre gosto de dizer que ele é uma oportunidade do teu corpo se transformar, dele modificar o teu metabolismo. Quando a gente está na nossa alimentação do dia a dia, que é a cada 3 em 3 horas, o corpo ele utiliza os alimentos como uma fonte de energia. Ele pega o carboidrato, a gordura, a proteína, para transformar em energia. E através disso a gente consegue, né, conversar, fazer atividade física, tudo que nós fazemos. No jejum, o que o corpo vai fazer se não tem alimento? Já pararam para pensar nisso? Como é que o corpo funciona se não está tendo uma alimentação? Então o corpo ele vai começar a produzir por ele mesmo uma fonte de energia, que é o chamado corpo cetônico. E é por isso que as pessoas conseguem ficar mais tempo em jejum. Porque ela, com o próprio metabolismo, depois que ela esgotou todas as fontes de energia, começa a produzir esse corpo cetônico, que é uma fonte de energia. E por isso que não se passa mal fazendo jejum. Entendi. Mas não é todo mundo que pode. Imagina, alguém que está numa dieta só comendo sanduíche, x-salada, pizza, e ele decidiu, olhou assim na internet, ou então olhou pro amigo dele, né, e falou assim, um amigo teu, Marcelo, olha, Marcelo faz jejum, então quero fazer também. E decidiu fazer 18 horas de jejum. Com certeza vai passar mal se não fizer uma adaptação antes. E eu acredito que esse é o grande erro, né, das pessoas que tentam praticar o jejum e que às vezes passaram mal, tiveram uma experiência ruim, porque estavam numa alimentação baseada toda em comer de 3 em 3 horas, muito lanche da tarde, café da manhã, muito carboidrato, e partiu
desse estado de alimentação e tentou fazer logo um jejum de 14 horas. Aí o corpo passa mal. Saiu de 8 para 80, né? Uma vez. Aí não dá, não funciona. Eu acho que nada, assim, né? Funciona se você tentar ser muito drástico, principalmente na questão da saúde. Tem que ter a preparação, porque o corpo, ele é muito inteligente, né? Mas assim, doutora, quantas vezes na semana a pessoa pode fazer o jejum intermitente e quando ele vai fazer a quebra, o que é o ideal? Ele comer ou ele pode comer qualquer coisa? Perfeito essa pergunta. Isso é uma super dúvida. Inclusive, eu acho que essa é a dúvida que eu mais respondo. Quantas vezes que posso fazer jejum intermitente? Depende. Se o jejum for esse jejum mais básico, que o jejum de 14 horas é o mais simples, a gente chama isso de janela restrita. Você restringe a sua alimentação a uma janela, onde você se alimenta durante 8 horas e faz jejum por 14 horas. Ou você pode fazer um jejum de 16 e se alimentar durante 6 horas. Nessa janela restrita, teoricamente, você pode fazer isso todo dia. Todo dia. Segunda a segunda. Sem problema nenhum. Assim, eu tava pensando, você falando agora, né, que a gente às vezes faz esse jejum quando faz a última refeição à noite, né, e vai tomar o café da manhã pela manhã. Muitas das vezes a gente dorme 8 horas. Vale jejum intermitente se a pessoa comer mais cedo, dormir e acordar mais tarde das 14 horas? Se comer mais... Se ela for dormir mais cedo... Aquele que quer procurar os quer gatilhos. Ele quer falar que ele faz jejum intermitente, mas ele não faz jejum intermitente. Dúvida, eu acho você não faz, entenda, você não faz jejum intermitente. Eu quero ver essa Aceite lógica. que você não está fazendo. Você não faz, entendeu? Ele quer dar um jeitinho, eu fui dormir 9 da noite e acordei 9 da manhã, entendeu? 12 horas. Essa é a ideia, né? Saber o que é, se vale ou não. Mas a ideia do Alex não está completamente errada. Não, mas não tá, né? Vamos aceitar. Estamos procurando ali cortar um caminho. A ideia do Alex não está completamente errada. Tanto que um grande erro de quem pratica jejum e que às vezes não tem resultado é tentar fazer o jejum, por exemplo, de 16 horas, mas a última refeição que faz é às 23 horas, 11 horas. Às 23 horas tem muito estímulo de produção de gordura em qualquer pessoa. Depois das 8, na verdade, o nosso corpo, qualquer caloria que for colocada para dentro do nosso corpo, tende a se transformar em um estoque de gordura. Então, por exemplo, se você faz jejum, mas tu faz a tua última refeição sempre depois das 10, teu jejum já tá um pouco errado. Não tá batendo. Já não tá então batendo. tem até o horário Então da tem última um horário, refeição sim. específico. Qual seria o horário ideal? O ideal, se nós formos pensar mesmo, formos CDF do jejum, bem certinho, o ideal seria que a nossa última refeição sempre fosse às 18 horas. Impossível. Pois é. Aí a gente começa nesse entrave. Porque, socialmente falando, isso é muito impossível. Às 18 horas, a maioria de nós está o quê? Ainda às vezes trabalhando, no trânsito, vai chegar em casa, vai encontrar com a esposa, vai encontrar com o marido. E aí precisa fazer uma alimentação, precisa fazer uma refeição. Então eu falo, olha, tem pessoas que conseguem, né? Algumas pacientes minhas, meninas que fazem todo o protocolo, elas por um período, elas colocam a refeição para as 18. Porque são pessoas que precisam se tratar de algo. Pessoas diabéticas, pessoas que estão doentes. Aí elas optam, sim, vou fazer às 18 horas por um período e depois eu volto à minha rotina. Mas para quem não precisa disso tudo, para quem quer fazer jejum intermitente como uma espécie de estilo de vida, de melhoramento de concentração, porque o jejum também funciona para isso, para você desenvolver o teu foco, melhora de memória, melhora de concentração. Para quem quer isso, aí eu costumo dizer, não vamos ser tão radicais. O nosso corpo até às 20, 21 horas, ele consegue trabalhar bem, né, com isso. Então seria mais ou menos esse horário, entre as 20 e 21 horas. Tem muita gente que, depois que ela falou do horário que o corpo produz mais gordura, não sabia. E tem muita gente que fala assim, eu vou cortar a janta porque eu vou emagrecer mais rápido. Minha família, muita gente, os mais velhos faziam isso, né? Então, será que vocês estão certos ou estão errados? Eles têm um fundo de verdade. Eles têm um fundo de verdade. Né? Porque o que acontece? Eu vou entrar aqui em um outro tema para poder explicar isso para vocês. O nosso corpo, ele funciona todo como uma espécie de um relógio, que é o chamado ritmo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ainda não. Vamos ouvir agora. Ritmo circadiano é assim, quando nós acordamos, algumas células funcionam mais que outras. Quando a gente, no meio-dia, algumas células funcionam mais que outras. À noite também. Então, tudo tem um horário para funcionar. E o estômago vai funcionar mais no meio-dia, justamente porque é o horário que é para você se alimentar mais. Então, teu estômago funciona mais, secreta mais substâncias. À noite, não. À noite, teu estômago, depois das 18 horas, o horário fatídico, nós não deveríamos mais se alimentar tanto porque o estômago parou de funcionar. A motilidade intestinal diminuiu. Então, aumentaram enzimas que vão acumular gordura.
E o ritmo circadiano é isso. O nosso corpo tem todo um horário, é um esquema, sabe? De manhã o pâncreas funciona melhor. É isso. E por que emagrecer? Por que os mais antigos falavam que se eu cortar o meu jantar, eu realmente vou emagrecer? Porque o nosso corpo não foi feito para comer à noite. Ele não tem equipamento, ele não tem maquinário, ele não tem enzimas, ele não tem estrutura de motilidade para estar se alimentando à noite. O nosso corpo ele carrega memórias ancestrais. E nós evoluímos muito rápido, a sociedade evoluiu bastante rápido. Principalmente nos últimos 100 anos. Foi uma evolução incrível de trabalho, de inteligência. Nós começamos a andar mais de carro, a ficar mais sedentários, a trabalhar até mais tarde. Mas antes não era assim. E o nosso corpo, ele continua igual aquele corpo de antigamente. Entendi. Na verdade, assim, a gente tem os alimentos industrializados, né? Tanto que até na nossa arcada dentária, a gente que é odontólogo, sabemos, nós antigamente tínhamos o quarto molar, né? Tínhamos o quarto molar porque a alimentação antigamente era mais crua, né? Caça e tudo mais. E a partir do momento que não foi tendo esse estímulo, ele sumiu. Basicamente foi isso, né? E hoje temos o terceiro que normalmente também nem erupciona em todos. Eu acho que é basicamente essa ideia que... É exatamente a mesma ideia. Isso é uma informação, eu não sabia, essa informação. Mas é exatamente essa ideia. Né? O nosso corpo, ele vai se modificando, se adaptando, mas nem tudo se modificou. Então, o nosso ciclo circadiano é algo que ainda existe para todos nós, apesar de nós não respeitarmos. Verdade. Agora, eu fiquei assim, numa curiosidade. Eu acho que, por exemplo, quando se fala de jejum intermitente, a pessoa fala, eu vou ficar horas sem comer, não consigo, isso é impossível. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, uma dona de casa, né, passa o dia todo em casa trabalhando, fazendo as atividades com filho, tudo mais, marido, né, roupa e tudo mais. Como é que ela conseguiria fazer um jejum intermitente em casa, né, com a sua rotina diária ali? Olha, em casa, às vezes pode ser um pouco mais complicado. Entrar em contato direto, sempre, se você está fazendo jejum e sempre sentir o cheiro do alimento, é mais complicado. É impossível? Não é. Eu tenho algumas pacientes que elas são cozinheiras, elas fazem jejum. Mas ela começou fazendo um jejum de 14 horas ou de 16. Se vocês me perguntassem como que alguém que nunca fez jejum começaria a fazer jejum intermitente, a primeira coisa que eu ia dizer é começa mudando a tua alimentação antes de tentar fazer o jejum. Começa a tentar diminuir o teu estímulo de açúcar. Tenta deixar de consumir muitos doces. E começa fazendo um jejum fisiológico, que é o jejum de 12 horas. Depois que faz o jejum de 12 horas, aí você corta os teus lanchinhos. Corta os lanches. Isso vai diminuindo o estímulo de insulina, a tua vontade de comer doce. E aí, a partir daí, você parte para um jejum intermitente, que seria um jejum de 14 horas. Mas é mais difícil? É mais difícil se você tem contato. Tanto que a minha maior orientação é assim, escolhe um dia que você está mais atribulada, que você vai trabalhar, tá fora de casa, vai fazer muitas coisas, porque como o próprio Alex falou, às vezes o dia passa e tu percebeu que tu nem se alimentou. Isso mesmo, a gente esquece. Correria, esquece. E aí fica mais fácil começar o jejum dessa forma. Entendi. Nem dá fome, nem dá fome. Então o protocolo, digamos, é meio que se reeducar, começar a comer melhor, né? E ir diminuindo, aumentando, quer dizer, o intervalo de tempo de uma refeição para outra. Sim. Para conseguir, de repente, chegar no jejum intermitente de 14, 16, 24 horas. Seria mais ou menos esse... Começa dessa forma, né? Porque sabe por que as pessoas passam mal fazendo jejum? Não sei se com vocês aconteceu, assim, ficou sem se alimentar e teve dor de cabeça e tonto, tá tremendo. Isso. Eu já tive uma sensação de desmaio. Algumas vezes. Achou que ia cair. É tipo isso, entendeu? Por que a gente fica nessa... Tem esses sintomas, né? Por que acontece isso? Lembra que eu falei que o corpo produz uma substância que vai ser uma fonte de energia? E, então, apesar de você não estar comendo, você vai ter uma fonte de energia. Só que logo no começo, o teu corpo ainda não sabe fazer isso. Então, se tu tens uma alimentação baseada de 3 em 3 horas, come muito carboidrato e passa logo pro jejum, o corpo não tem a menor ideia. O corpo só pensou, meu Deus, não tem fonte de energia. E aí, realmente, você passa mal. Não vai energia para o cérebro, você tem dor de cabeça, você vai se sentir enjoado, você vai se sentir fraco, pode ter uma sensação de desmaio, sim. Então, a vista embaça. Então, tem que ter um período de preparação antes. Então antes de começar a fazer o jejum. É a falta de adaptação. Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar. Tanto para as minhas pacientes quanto para as meninas do curso. Eles dizem que vocês têm que adaptar antes, para não se tornar tão sofrido. Até porque você não vai fazer uma semana de jejum e emagrecer tudo numa semana.
Apesar de todas as mulheres quererem emagrecer logo, os homens também, você tem que primeiro passar um período de jejum para poder emagrecer. Não ir uma corrida. Então se adapta antes. E aí depois você consegue fazer muito mais leve, fazendo um protocolo de jejum que dure 2, 3, 4 meses. E esse protocolo ia evoluindo. Hoje, eu pego pacientes que não conseguiam ficar 6 horas sem se alimentar. Porque ela beliscava no meio da noite. E, às vezes, até acordava de madrugada e comia. Tem pessoas que fazem isso. E de manhã, 6 horas da manhã, faziam café da manhã. Então, sair desse ponto, ir para um ponto onde você consegue fazer 24 horas de jejum e nessas 24 horas ser um dos teus melhores momentos, onde tu tá super ativa, malha, vai para academia, tem força para fazer os seus exercícios. Existe um caminho que você tem que percorrer até sair dessa pessoa que tem muita fome, até uma pessoa que faz jejum de 24 horas e tem muita energia. Não é de um dia para o outro, né? Isso é adaptação. E assim, doutora, existe para uma pessoa que já faz jejum há muito tempo, já está adaptada, existe assim um tempo máximo que ela consegue fazer? Porque assim, como já vi algumas influenciadoras, né, falar que já ficou 3 dias sem se alimentar. Isso foi um debate até dos bastidores, né? É isso mesmo. Ali que ia fazer a pergunta. Existe a possibilidade. Isso daí são chamados jejuns prolongados. Os jejuns prolongados, eles são utilizados principalmente para tratamento e reversão de doenças. Tanto que uma das perguntas que tu me fizesse, Alex, foi quantas vezes a pessoa pode fazer jejum intermitente na semana? Se for esse janela restrita, que é jejum de 14 horas, 16 e 18, pode fazer todo dia da semana. Segunda a segunda. Mas esse outro jejum, que é o chamado jejum prolongado, que é a partir de 24 horas, não se faz toda semana. Mas você pode ficar até muito mais sem se alimentar. Você pode ficar 7 dias sem se alimentar. Existem protocolos de jejum prolongado, onde o paciente permanece 7 dias. Ele pode consumir café sem açúcar, chá sem açúcar, bastante água. Ele consome alguns suplementos, como, por exemplo, o TCM. O TCM é um triglicerídeo que não quebra o jejum metabólico. Então, ele pode consumir esse TCM, que vai ser uma fonte de energia para ele. Pode consumir caldo de osso, que o caldo de osso é um líquido. Ele pode tomar o caldo, ele prepara. Então, ele toma esse caldo e ele está cheio de minerais. Então, no caso, não seria uma quebra. Não seria uma quebra, não é uma quebra do jejum. Porque é um jejum metabólico. O jejum só se quebra com coisas que vão aumentar a insulina. Então, por exemplo, comi um pãozinho, aumentou a insulina. Sim. Então, quebra o jejum. Comi, por exemplo, algo mais regional. Comi uma tapioca. Uma tapioca que gera insulina, quebra o jejum. Comi uma balinha, um chiclete. Chiclete que tem calorias. Também Açúcar vai quebrar. também. Açúcar. Vai quebrar o jejum. Agora, se consumir algo, por exemplo, peguei um café. No café, coloquei meia colher de manteiga. Uma manteiga ghee. Nem sabia que podia colocar Pode manteiga no café. Pode. Muitas pessoas utilizam isso, inclusive para dar mais energia. Manteiguinha no café. Não quebra o teu jejum. Não quebra o jejum metabólico. Como eu falei, o jejum é para mudar o metabolismo. É para fazer o teu corpo aprender a queimar gordura. Legal, interessante. E aí vocês vão ensinando o corpo ao longo do tempo. E Pode falar, Marcelo. eu fiquei, assim, eu acredito que você deve ouvir bastante essa pergunta. Qual é o melhor método, digamos, para emagrecer? De 3 em 3 horas ou jejum intermitente? Tenho certeza que essa deve ouvir bastante, porque Sim. tem aquela linha das Fala pessoas o que é a falam. tua dúvida. Não, porque tem aquela questão Fala logo de... que é pessoal isso daí. Também, eu já os dois. Dizem que de 3 em 3 horas aumenta o metabolismo, vai queimar mais a gordura, vai conseguir emagrecer. Jejum intermitente passa um tempo maior, né, sem alimentação, vai ter um consumo maior de energia. Então, assim, não sei se tem um melhor do que o outro, não seria esse, de repente, ou mais qual é a particularidade de um e do outro? Como seria a melhor aplicação, digamos? Na verdade, tem a melhor escolha para o paciente. Pacientes, por exemplo, que estão muito acima do peso, síndrome metabólica, circunferência da cintura, o dobro da metade da tua altura, pacientes que realmente têm resistência insulínica, esses pacientes, se alimentar de 3 em 3 horas não vai ser a melhor escolha. A não ser que esse 3 em 3 horas fosse, por exemplo, baseado numa dieta cetogênica, que não estimula a insulina, que não faz esses picos, né, de glicose e de insulina. Mas é muito complicado fazer isso. Imagina, um nível baixíssimo de consumo de carboidrato. Então, existe a melhor escolha para o paciente. Então, o paciente que está doente, que ele precisa emagrecer,
comer de 3 em 3 horas não vai ser a melhor opção. Mas se já tem, por outro lado, um paciente que é um paciente atleta, que ele tem um bom percentual de gordura, ele quer melhorar o desempenho dele em um treino, numa academia, num crossfit, talvez comer de 3 em 3 horas possa ser interessante para ele. Porque ele não tem problema de ter um estímulo de insulina, muito pelo contrário, ele precisa da insulina para gerar músculo. E aí, para essa pessoa, essa vai ser a melhor escolha, se alimentar de 3 em 3 horas. Por exemplo, eu, apesar de trabalhar muito com jejum intermitente, no meu biotipo, se eu só praticar jejum intermitente, eu não consigo construir músculo. Então, eu faço períodos de jejum intermitente. Momentos em que eu falo, opa, esse mês eu vou praticar o jejum intermitente. Pratico minhas 14, 16 horas, mas no outro mês não. O meu outro mês vai ser de estímulo de produção de músculo. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas questões de identifica quem é a pessoa e para você a gente escolhe uma estratégia que é melhor. Mais personalizado, né? O caso para cada pessoa. Sim. E assim, aquelas pessoas que sofrem de diabetes, elas podem ou não fazer o jejum intermitente? O Alex, ele faz as perguntas mais... Essa é a segunda pergunta que eu mais escuto. Na verdade, Alex, o jejum intermitente ele serve para tratar o diabetes tipo 2. Né? Tanto que o benefício do jejum em relação ao emagrecimento, ele foi descoberto quando estavam estudando as questões de tratamento do diabetes, de insulina e tudo mais. Então, o paciente pode fazer. A questão é que o paciente diabético, que ele já utiliza a medicação, que ele já utiliza a insulina, ele não deve fazer o jejum intermitente sem acompanhamento médico. Porque aí pode acontecer algo que até foi comentado aqui em algum momento. Ele pode apresentar um episódio, sim, de hipoglicemia? Pode. Porque o diabetes é um problema do pâncreas. O pâncreas, ele pode não produzir adequadamente a insulina, ou ele pode produzir, mas ela não ser tão reconhecida pelo corpo. Então, a partir do momento que ele faz jejum, vai ter que ser ajustado dose de medicação oral, dose de insulina, e vai ser tateado. Rotina também? Toda a rotina. Então, assim, o paciente diabético pode fazer jejum? Pode, ele deve. É um tratamento para o diabetes. Vai ter um acompanhamento maior, mas né? tem que ter um acompanhamento médico, não dá para fazer sozinho, porque aí realmente pode trazer riscos ao paciente. Certo. Eu queria, assim, tirar uma dúvida em relação ao jejum intermitente. Você falou que tem métodos, um método e que para conseguir se prolongar, pode fazer ingestão de alguns tipos não de alimentos, mas, por exemplo, o caldo de osso, caldo né? de osso. Tudo mais. Também faz a conciliação de medicação, tanto oral como injetável, alguma coisa assim, para intensificar o emagrecimento ou possibilitar ficar muito tempo sem comer? Olha, pensando na possibilidade de aumentar a quantidade de tempo de jejum, porque o que impediria alguém de ficar, por exemplo, 7 dias sem se alimentar? Fome, falta de energia, ansiedade, que nós vivemos um mundo que a gente tem que ficar toda hora beliscando, né? Comendo, mastigando. 7 dias eu era morto. Imagina você olhar para o lado e ver uma padaria e tudo. Como é que você fica? A ansiedade atrapalha bastante. Então, para passar 7 dias de jejum, tem que ter todo um contexto. Não dá para decidir. Vou agora fazer 7 dias de jejum, decidir hoje. Sim. Não façam isso. É totalmente contraindicado. Nem, inclusive, jejum de 24 horas. Mas, como eu falei, existem artefatos que a gente pode colocar ao longo do dia, ao longo dos dias, que facilitam com que o paciente fique mais tempo em jejum. E esse é o TCM, que é um suplemento. Esse TCM é um triglicerídeo de cadeia média. Você pode utilizar ele em forma de um líquido, pode utilizar ele em forma de uma cápsula. E você consome ele, que ele é uma fonte de energia. Então, a gente distribui ao longo dos dias, ou ao longo desse dia de 24 horas, esse suplemento. Ele não vai quebrar o jejum. Pode ser feito caldo de osso, sim. Pode ser feito medicações que, digamos, que conseguem modular o desejo por doce. Isso auxilia bastante. Então, nunca é uma única estratégia. O jejum ele vem aliado a outras estratégias. Pacientes que são compulsivas, que têm muita vontade de comer doce ou muita vontade de comer salgado, porque o vício, né, ele geralmente pode ser para os dois. Isso mesmo. Tem que trabalhar essa questão do vício. Tem que trabalhar com ativos que vão modulando essa questão. O vício ele é muito cerebral. Então a gente modula a questão do vício e o paciente consegue ficar mais tempo sem se alimentar. Mas não de uma hora para outra. Inclusive, essa questão aí que você falou que a pessoa gosta de mais doce ou salgado, né? O sal ou o açúcar, qual é o mais prejudicial para a saúde? Justamente quem está fazendo jejum intermitente vai fazer uma quebra. Porque tem uns que preferem algo mais salgado e outros que preferem algo mais doce. Olha, sempre o açúcar vai ser muito pior do que o sal.
Eu sei que até durante várias décadas, até a nossa legislação proibiu que fossem colocados até um saleiro nos restaurantes, né? Acho que isso foi muito divulgado porque o sal causava hipertensão e o sal prejudicava os rins. E isso foi muito divulgado. Cheguei a ver. Mas o açúcar é muito pior. O maior, digamos que o que mais causa lesão renal é o açúcar. O que vai causar diabetes é o açúcar. O diabetes, hoje, é um dos maiores responsáveis por insuficiência renal crônica. Então, o açúcar é infinitamente pior do que o sal. Se for para escolher algo, é que escolha algo um pouquinho mais salgado do que o doce. Entendi. Essa aí é uma boa explicação, porque a gente fica naquela questão, o sal hipertensa, aumenta a pressão e tudo mais, mas tem a questão do açúcar, que é, pelo que você explicou, muito mais prejudicial. Né? Muito mais prejudicial. O açúcar, ele modifica todo o metabolismo. Ele gera algumas reações químicas que fazem com que a tua própria pressão aumente. Então, o sal, claro, que a partir do momento que você foi diagnosticado que é hipertenso, independente da causa, aí sim você tem que reduzir o teu consumo de sal. Mas não é que o sal vai gerar exclusivamente uma hipertensão. Não é isso. Então, não pode fazer essa confusão. Entendi. Mas eu consumo muito açúcar. Gosto de tudo muito doce. É mesmo. E a minha família, muita gente é diabético. Muita gente. Mas olha, porque doce, eu costumo dizer assim, né? A gente vive numa sociedade que é muito estressante, né? A gente tem estímulo de tudo que é lado, muito trabalho. Então, às vezes, comer o doce é como se fosse uma satisfação. Eu sempre pergunto isso para os pacientes. Falo, qual que é a sensação depois de comer o doce? Ela, nossa, parece que é um alívio, parece que é um relaxamento. E é por isso que ele é um vício. Porque isso, a gente busca um prazer e o doce está associado a centros de prazeres. Nem adoçante não vai, assim, tem que ser o açúcar. Tem que ser o açúcar mesmo. Tem que ser o açúcar. Em relação... eu nem... não gosto de adoçantes. Não suporto. É um gosto... É um gosto ruim. Cara, eu gosto do de remédio. Isso é até interessante em relação aos tipos de adoçante, né? Acho que é um assunto interessante. Qual seria melhor, menos prejudicial dos tipos de adoçante que temos no mercado? Olha, bora falar de adoçante. Os melhores são os naturais. Tem os naturais e os artificiais. O stevia, por exemplo, é um adoçante que é natural. Ele é muito bom. E ele é muito bom porque ele consegue fazer tu ir deixando aquele gostinho pelo doce. Outros que são que é péssimo é a sucralose. A sucralose é muito ruim. A sucralose, além de ser artificial, ela é muito mais doce que o próprio açúcar. Então imagina, alguém que é viciado no doce, que toda vez precisa comer um bolinho, um brigadeiro, uma torta, aí a pessoa pega e troca o açúcar pela sucralose, o que vai acontecer? Ela tá dançando, nadando no doce, o cérebro dela tá inundado daquele sabor doce. Ela não vai conseguir tirar o vício. Então tem que saber escolher um bom adoçante. Dentre os melhores, stevia, que é um adoçante que é natural. E em seguida, a gente pode lançar mão também de xilitol, sem abusos. Né? Xilitol é muito interessante também, mas se usado em excesso tem as suas particularidades. Eritritol, talmatina, são os melhores adoçantes. Show de bola. Isso daí eu nunca tinha ouvido, sabia? Sobre a relação do adoçante auxiliar, talvez, na compulsão do doce, né? Sim, auxilia muito. Porque a compulsão ela é muito relacionada com a ansiedade e com os estímulos que estão no cérebro. Ela é no mesmo local, no mesmo centro associado de todos os vícios. Do vício pelo fumo, do vício por qualquer outra questão. Então, se você sempre estimula essa região do teu cérebro, como que vai ser retirado esse vício? E o adoçante, ele estimula o mesmo local. Exemplo, como eu utilizei a sucralose, é cerca de 200 a 300 vezes mais doce que o próprio açúcar. Então, não é impossível retirar um vício utilizando sucralose. É preferível continuar utilizando o açúcar, diminuir a quantidade de açúcar e ir trocando. Sai do açúcar refinado, passa para um outro açúcar, vai para o açúcar demerara, depois sai do demerara e vai, por exemplo, para um açúcar mascavo, depois testa o açúcar de coco, vai trocando e depois que você trocar, e tenta retirar o açúcar. De uma vez, né? Entendi. Em relação ao jejum, eu faço, de certa forma, o jejum, não faço o melhor do mundo. Não é dormindo não, Marcelo. Marcelo faz jejum dormindo. Às vezes eu faço jejum aí. Mas o que acontece? Eu acho que quem faz o jejum, de certa forma, pode ser que chegue num momento que dê uma estagnada, né? Sim. Tô fazendo jejum, fiz um mês, tive um bom resultado, 2 meses, mas estagnei. Não tô tendo mais aquele resultado do início. Que eu acredito que, de repente, o organismo acostume. Você vai esclarecer isso pra gente.
E tem uma sacada que dê pra mudar, fazer alguma coisa diferente pra dar um tranco ali, pra ele não voltar, né, a ter uma perda. Perfeita a tua pergunta. E vou falar um pouquinho até também sobre efeito platô. Imagina, o nosso corpo, quando a gente começa a emagrecer, o corpo ele não tem a ideia de que estamos emagrecendo. Ele pensa, meu Deus, está acontecendo uma privação de alimentos. O que aconteceu com essa pessoa? Parou de chegar comida, parou de chegar... O que aconteceu? Será que ela está sofrendo? É assim que o corpo pensa. E, digamos, se esse emagrecimento acontecer de uma forma muito drástica, em pouco tempo, o corpo ele começa a criar mecanismos de diminuir o emagrecimento. Ele começa a diminuir a taxa metabólica, começa a não secretar algumas enzimas que precisariam acontecer e está acontecendo para acontecer o emagrecimento. Então, pode acontecer o efeito platô. Isso acontece com N métodos, não só com jejum. Acontece com jejum, com low carb, acontece até com a dieta que alguém tentou fazer e que não sabia o que era, mas emagreceu muito. Pode acontecer, desde que o corpo entenda que você está forçando muito e você chega num efeito platô. Como sair disso? Existem diversas estratégias. Uma delas é, observa o que você está fazendo. Que tipo de jejum? Está fazendo jejum de 14 horas? Faz esse jejum de uma forma já tranquila. Estende um pouco mais o jejum. Faz um dia de 18. Não precisa ser todo dia. Faz um dia, dá um estímulo diferente para o teu corpo. O corpo funciona por horários e o corpo funciona por estímulos. Estímulo diferente é uma estratégia. Modifica o horário do teu treino. Se tu treinas sempre em jejum, vai para um treino alimentado. Ou se ao contrário, se tu faz um treino alimentado, vai para um treino em jejum. Faz uma semana de estímulo diferente. Outra coisa que você pode fazer também, faz uma semana de detox, muda completamente a tua alimentação. Se hoje você tem uma alimentação que é uma alimentação baseada em muita carne, muito processado, por mais que seja proteína, que é interessante comer, mas muda esse estímulo. Faz realmente um detox hepático para o teu corpo. Tenta, por exemplo, eu vou fazer uma semana onde eu não consumo industrializados. Eu vou comer bem, mas eu não vou consumir industrializados. Então, tu vai modificar os estímulos para o teu corpo. Às vezes, só isso é suficiente para tu sair desse efeito platô. Entendi. Então, é meio que realmente modificar alguma coisinha para quebrar aquele ciclo, né? E às vezes não precisa ser muita coisa. Entendi. E, assim, por exemplo, a gente tem aquela cultura de que domingo é do lixo, né? É dia do lixo. Eu já ia falar isso. Inclusive, amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Pizza. Eu acho que agora a gente poderia falar de quantidade, né? Porque assim, aquilo que eu falei, às vezes eu fazia o jejum intermitente sem fazer, ficava algumas horas sem saber sem que comer. estava fazendo, isso. Né? E quando a gente vai comer, a pessoa quer comer muito. Tipo assim, pra compensar todas as horas que ele comeu, entendeu? Isso faz com que a pessoa engorde mais ainda. Ela pode comer muito, né, de uma vez também. Né? Isso tipo, mesmo. Passei 24 entendeu? horas, posso fazer... Posso ter aquela liberdade de meter um prato de... Isso, aquele prato de pedreiro. Sabia que tem um tipo de jejum, falando em pedreiro e etc., que é o chamado dieta do guerreiro. Essa dieta do guerreiro, ela é assim. Passa-se 23 horas sem se alimentar e nessa 1 hora você se alimenta. Ela pode ser utilizada até para pessoas que querem ganhar massa muscular como uma espécie de estímulo. Mas essa pessoa tem que ter capacidade de comer bastante nessa 1 hora. Ela tem que passar 1 hora comendo? Tem que comer bastante. Ela vai ter uma janela de 1 hora para se alimentar. Ela vai ter uma única hora para se alimentar. Então ela tem que ter essa capacidade. Isso não é muito utilizado às vezes para mulheres. Por exemplo, quem não quer perder peso e tudo mais, mulher é muito mais complicado às vezes de conseguir comer. Mas, para a tua pergunta, em relação a quantidades... Primeiro de tudo, se alguém está fazendo jejum intermitente e depois do jejum está tendo um gatilho de compulsão de querer comer muito, é porque o jejum está errado. Tem que voltar um passo. Tem que ir bora aqui um passinho para trás, porque tem que ser avaliado alguma coisa. Porque o jejum, se feito de uma maneira correta, com adaptação, suplementação adequada, orientação, o jejum não gera gatilho de compulsão. Então, se está gerando, é porque tem algo errado. É um jejum que não foi planejado, é uma alimentação que você fez errada no dia anterior, é uma suplementação que você não colocou. Então, tem que ser avaliado. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma rotina ali de jejum e de alimentação, vamos supor que ela quebrou a alimentação dela, né? Assim, ela estava comendo, sei lá, frango, foi comer carne, churrasco. Sim. Por exemplo, no dia seguinte, pode ser que o corpo ele necessite comer algo melhor, algo mais compulsivamente, é isso? Não é que o corpo necessite.
Vou ver se eu entendi a tua pergunta. Assim, por exemplo, assim, a pessoa tem uma rotina, certo? Ela já faz jejum. Já faz jejum e tem uma alimentação certinha. Aí, uma alimentação, ela trocou o alimento, né? E, tipo, no dia seguinte, o corpo ficou com uma necessidade, né, compulsiva de comer aquele mais alimento? do que antes. Isso. Olha, fisiologicamente não vejo por que existe isso. Às vezes isso acontece muito mais por questões de ansiedade e emoção mesmo, sabe? E isso é o famoso, que eu falo, loop do final de semana. Pessoas que fazem uma dieta certinha de segunda a sexta, fazem jejum, tudo muito tranquilo, e chega no sábado ela já se permite alguma coisa no almoço. Chega no domingo ela começa. Aí começa com café da manhã, bem farto. Olha lá, eu já comi esse café da manhã, então vou comer um pouquinho mais no meu almoço. Isso mesmo. E aí no almoço ela... Eu tinha esse pensamento. Eu já me permiti que no almoço eu vou comer uma sobremesa. E aí finaliza o domingo pedindo uma pizza ou um sanduíche. Isso que acontece. Mas isso não é uma necessidade fisiológica. Assim, do corpo, do metabolismo que pediu isso. O meu corpo pediu isso. É muito mais relacionado ao tipo de pensamento que você faz. A dessas permissões, que você acredita que, já que eu comi isso, eu vou comer isso aqui também. É muito mais relacionado à ansiedade. Eu acredito, uma vez eu li que tem a questão da autossabotagem, né? Você acaba aceitando até quando você não chegou onde você focou, no seu ponto que você queria alcançar, e você começa a aceitar que você não chegou. Mas eu cheguei perto, cheguei próximo, mas eu tava quase lá. E você começa a aceitar isso daí, e você, acredito que entre bastante nessa questão de você começar a falar, não, eu posso comer isso aqui agora porque eu fiquei a semana toda de dieta, vou comer Exato. isso aqui também porque eu já posso. Então, acredito que entre bastante esse termo da autossabotagem, né? A pessoa, ela se autossabota e começa a aceitar, de repente, aquela frustração, aquele insucesso que ele teve. É muito interessante esse ponto que você tocou. Que a autossabotagem, ela acontece demais. Geralmente essas compensações, elas acontecem por uma insatisfação geral. Então, a medicina que eu acredito que é a medicina mais integrativa, eu não avalio o paciente somente pelos exames, eu avalio o contexto. Então, sentou comigo, eu vou conversar sobre a tua vida, saber como é que tu estás. E isso, inclusive, por exemplo, é uma contraindicação de algumas pessoas praticarem jejum. Se a tua vida estiver tão estressante, a ponto desse estresse gerar uma sobrecarga, por exemplo, nos teus exames, que o teu exame de sangue está lá me mostrando, tu está muito estressado, você não dorme bem, eu posso contraindicar o jejum só por causa disso. Porque jejum é um estresse fisiológico, é um jejum, é um estresse até para a tua carga emocional. Então, acontece muito isso. Né? Assim, as pessoas, elas estão demais insatisfeitas, às vezes com trabalho, uma sobrecarga, e chega no final de semana, quer compensar. Mas e aí se sabota. Então sou eu esse aí. Esse aí sou eu. Para de se auto-sabotar. Para de se auto-sabotar, Alex. Porque é complicado. Esse aqui, meu patrão, hoje eu já tive uns 200 de estresse. Ele é assim mesmo, é assim mesmo. A vida Se tiver estresse grande. é porque tu não produz nada. Mas a vida é estressante. Hoje eu estava conversando sobre isso, atendendo uma pessoa e comentando. Ele é gerente de uma grande empresa e estressado. Eu perguntei, mas tá, tudo bem, estressado. Vamos lá. Você tá feliz? Ele, sou extremamente feliz com o que eu faço, estou na profissão que eu gosto, mas eu estou muito estressado. Então, o que nós temos que aprender a fazer? É manejar o estresse. Não é largar a profissão. É aprender a colocar pontos na tua vida onde sejam pontos de escape. Mas esse ponto de escape não pode ser somente comida. Não pode ser somente bebida. Tem que ter outras coisas. Sim, sim. Tem até que aprender a pensar diferente. Nós aprendemos a pensar. Tem pessoas que pensam... Não tem pessoas assim, às vezes a gente não fala. Tem pessoas que são muito negativas, pessoas que são muito positivas. Às vezes isso é treinamento de pensamento. Então tu pode sempre ser uma pessoa muito negativa ou muito positiva, mas você treina isso é treinável. Eu encaro exatamente assim. Eu acredito que tudo depende da forma como você encara o problema. Por quê? Eu costumo falar até muito pra minha mãe. Ela, eu saí hoje tarde da empresa e tudo mais, porque tava cheio de problema. Eu falo, amanhã vai ter a mesma quantidade de problemas ou até mais. O problema não vai acabar. Você tem que ter, às vezes, até um limite de quantos problemas você vai resolver. Deu 17 horas, deu 18 horas, resolvi tudo que tenho que resolver naquele dia. E, cara, não é possível que de um dia para o outro aconteça algo catastrófico que acabe com a sua vida. E amanhã vou voltar, vou resolver o que de repente ficou pendente e continuar. Sim. E nunca aceitar, tipo, não fui capaz, não resolvi o que tinha que resolver. É uma questão também da pessoa dar saúde para ela.
né? Conseguir se desligar de certa forma e falar, não, amanhã eu vou retornar, vou resolver os problemas que ficaram pendentes de hoje e vou resolver os de amanhã, porque amanhã vai ter problema de novo. Sempre vai ter, né? E a vida de gente grande, né? É ter problema. Só não tem problema quem não faz nada. A verdade é essa. E assim, né, Marcelo? A pessoa, quando ela tá estressada, quando ela tá no momento de raiva dela, muitas das vezes a solução tá ali na frente dela, mas ela não tá conseguindo enxergar. Porque ela tá muito estressada, tá muito pilhada. Entendeu? Antes eu tinha um protocolo não, assim, eu gosto muito de quebrar a rotina. Tipo assim, eu tô pilhadão, sei lá, dou uma doida. No meio da semana, quarta-feira, eu vou pro flutuante. Vou fazer um churrasco. Fazer uma coisa diferente. Tipo assim, vou fazer aquele negócio assim, vou resetar minha mente, esquecer tudo. Quando eu volto, parece que eu voltava renovado. No outro dia, resolvia tudo. Já havia com as soluções todas prontas. Porque tu se permitia sair da tua rotina. Tu criou uma estrutura de uma vida onde tu consegue sair da rotina e gerar até um momento criativo, de relaxamento. E eu acho que é isso que as pessoas têm que encontrar. Talvez nem todo mundo vai conseguir ir para um flutuante na quarta, porque não tem uma estrutura de trabalho que não funcione. Mas essa pessoa tem que avaliar a vida dela e tentar entender o que pode ser feito. Não, e é importante, às vezes a pessoa fica, vou estar dentro do escritório, vou estar trabalhando, produzindo. Muita parte das vezes, um network, um bate-papo, né, dá um insight de alto nível e você, de repente, tem uma sacada de um negócio e é muito mais produtivo do que você ficar 100% enfornado ali dentro do seu escritório, bater um bate-papo com pessoas de alto nível e conseguir, né, ali desenvolver, de repente, uma ideia, uma solução para algo que há muito tempo você estava querendo tirar da gaveta um projeto, mas só de um bate-papo... Já surge uma nova ideia. Já surge aí uma ideia, né, uma oportunidade e tudo mais. Então é muito importante essa questão de bater um papo. O Cristiano, quando estava aqui com a gente, ele tocou nesse ponto também. O bate-papo, dependente de qual for o assunto, ele traz sim, de certa forma, uma bagagem de conhecimento e ajuda você de alguma forma em qualquer assunto que seja. Porque é necessário, né? Por isso que empresários de alto nível sempre fazem uma reunião e tudo mais, né? Ficam batendo papo. E às vezes nem é somente sobre negócio. Né? E às vezes, em um bate-papo que não é sobre negócios, surge uma ideia de um negócio. Isso mesmo. Como você mesmo falou, todo mundo vem com a tua bagagem. Tem uma máxima que falam que ninguém é uma ilha. E verdadeiramente é isso. Ninguém é uma ilha. Nenhuma ideia é totalmente inovadora. Sempre é porque alguém comentou algo com alguém, que depois passou para outra pessoa, que chegou em você e tu criou a tua ideia. Geralmente é assim, né? Mas e a gente já tá aqui em outro papo. É a troca, mesmo, né? Uma coisa já vai levando olha, a outra. por exemplo, nesse podcast eu aprendi muita coisa. Aprendi com vocês, aprendi com essa ideia aqui A de vida é trazer uma troca, isso aqui. né? Troca de conhecimento, experiência, vivência e tudo mais. Voltando à questão do jejum, eu queria pegar um gancho do seguinte. Quais são, assim, não os mitos, mas o que ninguém fala sobre o jejum, né? Tem aqueles temas que quando a gente aborda na área profissional, mas normalmente o profissional não quer abordar, não quer falar para de repente não criar uma versão. Quais são esses temas mais escondidos sobre o jejum intermitente? Temas mais escondidos do jejum intermitente é, por exemplo, o jejum prolongado. Pessoas que fazem jejum por mais de 15 dias. Isso a gente quase não fala. 15 dias. Essa daí eu quero ouvir. Tem mais que isso, tem mais que isso. Só que isso a gente quase não fala porque, imagina eu, Amanda, que sou médica, trabalho com emagrecimento, trabalho com jejum e vou para as minhas redes sociais falar sobre isso. Eu tenho que ter uma ética e uma responsabilidade. Então, alguém que me vê falando pode dizer, não, será que eu consigo fazer isso? Pode acontecer. Eu nem tentaria. Mas algumas mulheres, algumas pessoas tentariam. Então, isso também gera muito burburinho. Sim, com certeza. É muito difícil eu falar para alguém, vou ficar 15 dias em jejum e isso vai ser tranquilo. Nossa, vai vir profissional de tudo quanto é lado e falar. Pode passar mal, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tudo mais. Então, é um tema polêmico. Então, o jejum que eu sempre vou falar mais nas redes sociais é o da janela restrita. 14, 16, 18 horas. Quando já chega no 24 horas de jejum, as pessoas começam, opa. Imagina quando chegar até 15 dias de jejum. É complicado. Você tem uma vivência clínica de alguém? Complicado. Qual o máximo assim, que você conhece ou já atendeu alguém que conseguiu estender assim de Olha, tempo? hoje, das minhas pacientes, eu acompanho uma paciente que faz jejum de 7 dias. Ela não faz esse jejum, não é que ela vai passar a semana inteira sem se alimentar e depois comer um dia. Não, esses são ciclos de jejum de 7 dias. Quem faz esses jejuns mais prolongados faz por ciclos. Então, se eu pretendo fazer um jejum que dura 3 dias, por exemplo,
E esse jejum é voltado para tratamento de uma doença autoimune. Citar aqui, por exemplo, pode ser lúpus, pode ser uma tireoidite de Hashimoto. E esse jejum eu vou estimular essa paciente. Ela vai fazer ciclos de jejum a cada mês. Então, no consultório tem pacientes que fazem esse ciclo de 7 dias. Mas conheço pessoas que já são acompanhadas por outros médicos que fazem jejuns mais prolongados, de 15, de 20 dias. Para a reversão de diabetes. Como eu disse, essas pessoas elas estão lá não para... Também o emagrecimento vai acontecer, mas o jejum é com o objetivo de tratamento. Ah, entendi. Então, no caso da patologia de diabetes, consegue reverter Sim. de forma 100%, assim. Olha, hoje, a gente não pode, como médico, falar de cura de diabetes, mas a gente pode falar de reversão. E o que é reversão de diabetes? O paciente diabético, mesmo tomando medicação, às vezes o paciente ele não emagrece, ele apresenta uma glicemia elevada, ele apresenta todas as taxas do metabolismo dele alteradas, mesmo com a medicação. A reversão do diabetes é o paciente que, mesmo sem medicação, ele não apresenta nenhum parâmetro para ser diagnosticado como diabético. Ou seja, a glicemia dele de jejum está abaixo de 100, a hemoglobina glicada dele está regulada, a insulina dele está equilibrada. Então, ocorre uma verdadeira reversão do diabetes. Mas, provavelmente, não é só com o paciente que fez o jejum de 16 horas. É preciso realmente procurar um tratamento. Aí, o médico vai acompanhar e orientar e pode ser que exista essa reversão. Ah, então o jejum intermitente tem essa possibilidade, o paciente diabético, teoricamente, ter uma reversão da doença dele. Sim, não para todos, né? Depende do tipo. Depende do paciente do diabetes tipo 2, que fique bem claro, e pacientes que diagnosticaram a doença recentemente. Se você diagnosticou essa doença há muito mais tempo, um diabético há 10 anos, ou até um pouco menos, é difícil reverter, mas você pode controlar, no sentido de quê? De diminuir até dose de insulina que você está utilizando, de diminuir medicação. Então, por mais que não ocorra uma reversão em todos os pacientes, mas existe um controle e uma melhora da doença, o que é muito positivo. Porque se o paciente convive com uma alteração de glicose e de insulina extremamente elevada, para ele, se ele vai conviver com isso de uma forma melhor, isso dá mais saúde para os olhos, dá mais saúde para o rim, dá mais saúde para as artérias. Então... Nossa, essa daí, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre a reversão da diabetes em relação ao jejum intermitente. Na verdade, é a primeira vez que eu ouço, né? Que o jejum intermitente tem essa possibilidade de fazer a reversão da diabetes. Sim, existe essa possibilidade. Porque a gente sabe do tratamento, vai tomar glicose e tudo mais, para manter, né, uma saúde ali, de certa forma. Controlar. Na verdade, o tratamento hoje é assim. Isso é uma coisa interessante, porque toda vez que vem um paciente para tratar diabetes, vem a medicação e aí vem uma orientação do médico, que é mudança de estilo de vida, faça atividade física. Mas isso vem assim englobado num pacote e que é um pacote que às vezes que não é explorado. Mas o paciente às vezes não sabe, e é esse conhecimento que eu gosto de levar, que às vezes esse pacote de mudança de estilo de vida e praticar atividade física, que é que vai fazer a modificação da doença. Não é o remédio. O remédio vai fazer um tamponamento daquilo ali que está muito errado. Mas a mudança de estilo de vida pode possibilitar, dependendo de cada caso, claro, que fique isso bem claro, dependendo de cada caso, sim, uma reversão. Não é simplesmente, não, vou fazer aqui o jejum e vai reverter minha diabetes, não, né? Não é bem simples assim. Até porque não dá para fazer jejum sendo diabético sozinho, né? Com certeza. Tudo um conjunto. E entra naquela questão das medicações que a gente tem, por exemplo, o Ozempic, Saxenda, né, que também é usado para diabetes, e também na questão do emagrecimento. Qual é a relação do jejum intermitente com esse tipo de medicação? Se pode ser utilizado fazendo jejum intermitente com essas medicações? Se você indica fazer uso junto, você faz isso com seus pacientes? O uso ele pode ser conjunto, né? A gente avalia cada caso e dependendo de como se apresenta o paciente, dos exames, pode ser feito sim a utilização das medicações junto com o jejum. Comentei, lembra agora há pouco, que às vezes existem medicações que vão facilitar com que o paciente permaneça em jejum, que vão diminuir a vontade de se alimentar, que vão dar mais saciedade. Ozempic e Saxenda são as que são mais conhecidas, né? E que a maioria das pessoas estão falando agora, às vezes até comprando sem prescrição médica e fazendo aplicação sem uma orientação. Mas elas são medicações que podem ser lançadas ou não, sim. Ela tem essa capacidade de ajudar a inibir a questão da fome, né? Do doce também, né? Sim, modula muito isso. Tem uma questão cerebral do Ozempic que diminui muito essa questão dos vícios e gera mais saciedade. Eu conheço uma pessoa que ela toma para emagrecer. Ela inibir isso daí, né? Mas, o que acontece com o Ozempic também? Que
Eu recebi um paciente, um caso engraçado, né? Interessante. O paciente chegou comigo e falou assim, doutor, eu comecei a usar aquela canetinha, usei uma dose e joguei fora. Sabe nem o nome da Aí eu falei, mas por que jogou fora? O que aconteceu? Uma medicação até que é caro, né? Tem um valor para isso. Ele, não, eu tomei e me senti muito mal. E para toda medicação, podem existir efeitos colaterais. E principalmente o Ozempic e Saxenda. É preciso saber como fazer a utilização. É preciso manejar a dose para cada paciente, para o paciente da mesma forma se adaptar, para diminuir os efeitos colaterais. Quem faz a utilização de Ozempic e Saxenda também não pode ter uma alimentação muito desregrada. Quanto mais alimentação desregrada, mais efeito colateral do Ozempic. E é porque assim, a gente vive na sociedade brasileira da automedicação. Que a gente tem um acesso muito fácil, né? Facílimo. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos isso não acontece porque é muito mais restrita a questão da medicação. Tem uma medicação que eu lembrei agora que eu já ouvi falar, é a questão do Vyvanse, né? E realmente a tarja preta é muito... Ele realmente precisa de uma prescrição, mas a gente sabe que ele é usado de forma desinibida, né? E queria que você falasse um pouco mais do Vyvanse na questão de emagrecimento. Eu sei que ele também é usado para o déficit de atenção, TDAH e tudo mais, mas também foi levado para esse outro lado do emagrecimento, né? Olha, eu sou muito cautelosa com a utilização de Vyvanse. No último congresso que eu fui, foi muito discutido isso, os efeitos cerebrais a longo prazo da utilização do Vyvanse para emagrecimento. Porque o Vyvanse tem uma indicação muito específica para TDAH, e tudo bem, né? E tem que ser manejado. Mas para emagrecimento, o que eu vejo que às vezes acontece é a utilização por longos períodos. E é isso que eu sou bastante reticente e contra. Porque pode existir uma modulação cerebral de modificação de pensamento e outras questões que não são interessantes. Então, o paciente depois ele não consegue mais realmente ficar sem o Vyvanse. Isso não é interessante. Fica dependente, né? Prejudicial. Mas então ele é usado de forma... Se for orientado, ele também é usado para... Se for orientado, ele pode ser utilizado, e isso a gente fala que é a medicação utilizada de uma forma off-label. Para emagrecimento, pode. Por um curto período de tempo. Programado, mas não de uma forma... Acompanhamento. Sem acompanhamento, comprando por conta própria, com a tomando... dose que quer, do jeito que quer. Nenhuma medicação deve ser feito isso, principalmente quando a gente trabalha questões mentais. É bem complicado. E assim, doutora, eu queria saber assim, os erros mais comuns que as pessoas cometem no jejum intermitente sem ela saber. Isso aqui eu acho que é certo e eu acabei fazendo e errou. Erro mais comum, erro bobo, que recebo muito, assim. Algumas mulheres, elas começam a fazer jejum intermitente, elas acham que, eu vou cozinhar e eu vou beliscar aqui a comida e acho que não quebra o jejum. Esse é o primeiro erro. Então, assim, beliscar, provar a comida enquanto está fazendo a alimentação, quebra o jejum. Primeiro erro bobo. Que mais? Quebrar o jejum intermitente somente com carboidrato. Por exemplo, fiz jejum de 18 horas, vou quebrar um jejum intermitente com uma tapioca. Também não é a melhor opção. Isso também é um erro. O ideal para a quebra do jejum seria basear a quebra do jejum em uma proteína, pode consumir uma gordura. Outro erro muito comum, evitar completamente o consumo de gorduras durante o jejum. As pessoas têm aversão à gordura, porque parece que comer gordura gera gordura, e não é isso. Isso mesmo. É comer carboidrato, comer farinhas, comer açúcares que gera gordura. Então, existem gorduras que são saudáveis. Gordura do abacate, gordura do coco, gordura do azeite, gordura dos queijos, até queijo amarelo pode ser consumido. Lembra que eu te falei que talvez tinha algum erro na tua alimentação? Pode ser que seja isso. Então, isso é um erro também. O jejum, quem pratica o jejum tem que ter contato com fonte de gordura. A manteiga, do café, o TCM, que é um líquido. A gente não pode ficar sem gordura no corpo, né? E quando a gente já tem gordura demais, Mas a gordura, ela vira fonte de energia. Sim. O corpo, isso é uma coisa que eu gosto de dizer, o corpo vira um queimador de gorduras. Agora você falou sobre Tá sendo muito bem falado sobre a questão tapioca, cuscuz e pão integral, né? Pão francês. Pão francês. Dentre esses, qual seria o melhor na questão de carboidrato pela quebra do lipídio e tudo mais, né? Olha, não sei nem como começar a responder isso. Não coma nenhum. Coma nada disso. Coma arroz integral. Bom, gente, é o seguinte. Se for... Vou explicar desde o começo, né? A questão do pão. A questão do pão e da tapioca. Tem pessoas que quando começam a querer emagrecer,
Falam, eu vou tirar o pão francês, vou substituir meu pão por um pão integral, ou vou substituir o meu pão pela tapioca. É uma tentativa válida? É uma tentativa válida, mas assim, não é o ideal. O pão, a questão do pão é que realmente logo quando você consome, ele automaticamente vira glicose. Então, ele tem algo chamado índice glicêmico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sim. Então, o índice glicêmico dele é lá em cima. Então, logo ele se transforma em açúcar. A tapioca, o índice glicêmico também é elevado. Então, funciona basicamente da mesma forma. A questão da tapioca é que ela não tem glúten. Então, é um ponto positivo para a tapioca? Pode ser que sim. Mas pro emagrecimento, se você só substituir todo o teu pão pela tapioca, não está tendo um grande benefício. Mas já se você substituir, por exemplo, por um pão que é um pão feito de outras farinhas, um pão que realmente vai ter uma farinha integral, e aí sim pode ser um benefício, porque talvez o índice glicêmico seja menor. Então tudo depende de cada caso. Entendi. Você falou em relação à questão da necessidade de gordura, né, na ingestão durante o jejum intermitente. Sim. Mas eu lhe pergunto, por exemplo, vou fazer jejum intermitente em relação ao tipo de carne que eu vou comer. Em vez de eu comer carne, eu vou comer só o frango, porque a gente tem aquela ideia de que tô na academia, vou comer só frango. Vou comer peito de frango com batata doce. Aí o cara ovo, frango. Aí daqui a pouco tá voando, né? Aí eu lhe pergunto, realmente tem essa necessidade no jejum intermitente de tirar a carne e só trabalhar com a carne branca? Ou tanto faz, você pode consumir a carne vermelha junto com a branca, vai dar o mesmo resultado, digamos assim? Não tem essa necessidade. Pensando na associação com jejum intermitente, não. Muito pelo contrário, existe associação, por exemplo, de jejum intermitente com dieta carnívora, onde tem um alto consumo de carne vermelha. Então não existe essa necessidade. Vou fazer jejum, agora tenho que ser, talvez surja essa dúvida, preciso ser vegano, vegetariano, preciso deixar de comer carne, comer só peixe ou frango? Não existe essa necessidade. Mas ele ajuda? Pode consumir. Não, nem ajuda. Não mudaria em nada? Não mudaria em nada, você pode consumir sua carne vermelha à vontade. Existem alguns estudos falando sobre consumo excessivo de carne vermelha, associado a aumento de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Existem esses estudos, mas existem outros também que mostram o benefício de consumo de carne vermelha. Então depende do paciente. Entendeu? Eu vi um documentário Netflix que ele falava exatamente que a questão a carne vermelha causa inflamação, né, dos vasos e tudo mais, e que ele, comparado à dieta do vegetariano, o vegetariano seria mais favorecido, que teoricamente até os gladiadores tinham uma dieta dessa, sem carne e tudo mais, à base de vegetais. À base de vegetais, né? Exatamente. Existem estudos. Ela quer falar, mas ela se segurou. Eu segurei. Eu queria dizer que era polêmico. Pra mim é mentira. É porque, não ia dizer que era mentira, mas eu ia dizer assim, que é polêmico. Porque tem estudo que mostra assim. Fui um estudo em um congresso e quem estava lá estava defendendo o vegetarianismo, o veganismo, e com muita propriedade para isso, embasada em estudos, mostrando que realmente o consumo de carne gera processo inflamatório se ele for excesso. Mas também existem estudos que mostram o contrário. Então, hoje, eu não consigo bater um martelo. Dizer que o consumo de carne vermelha em excesso vai gerar um processo inflamatório. Eu não bato esse martelo. Mas eu avalio o paciente. Tem paciente que ele me relata, ele diz, Amanda, eu comi carne no final de semana e na segunda-feira eu estou inchado. Minhas articulações estão doendo, eu estou mais cansado. Evidentemente que para esse paciente a carne não funciona. Evidentemente que para esse paciente a carne gerou um processo inflamatório. Eu quase não consumo carne vermelha. Se eu consumir carne vermelha, comigo acontece isso. Eu não me sinto bem consumindo carne vermelha. Então, eu evito. Eventualmente, quando tenho uma vontade de comer uma carne vermelha, como uma picanha, vou pro meu churrasco, não tem problema algum com isso. Com gordura. Com gordura. Mas, para todo mundo isso? Não, tem pessoas que realmente vão se sentir mal. Por exemplo, aqui o assunto também não é polêmico, mas é diferente. Existem pessoas que têm alergia a brócolis, que têm intolerância a alimentos que são ditos saudáveis. Então, hoje, a medicina avançou a ponto de você ter testes de intolerância para mais de 200 alimentos. Então, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, a gente coloca aquilo num molde. Como tu falaste, peito de frango, batata doce, aí vou fazer um picadinho, vou comer um queijinho, mas vou comer uma cenoura. Mas e se essa pessoa tiver intolerância a isso? Se tu só olhar dessa forma, tu enquadra o paciente numa caixinha, esquece que ele é um indivíduo, e que tu tem que avaliar, e tu tem que perguntar.
Eu passo mais de 1 hora conversando com o meu paciente, perguntando, existe algum alimento, existe alguma coisa? Se a gente não descobre e ele continua com as intolerâncias, existem testes que podem ser feitos para isso. Aquela questão da consulta humanizada, né? Sim. Você ter aquela personalização para conseguir entender, realmente conhecer o seu paciente, né? Nessa questão. E Exato. tem aquela questão que você tem até o podcast de na segunda eu começo, né? Sim. Eu tenho certeza que você... Eu não vou mentir, hoje eu ia pra academia, segunda eu começo de novo. Na verdade, Ainda bem que eu fui. a ideia do podcast surgiu justamente disso. Né? Surgiu do porquê a grande maioria das pessoas realmente tenta começar na segunda. Segunda é um dia mundial de começar. E então o podcast foi para isso, para brincar com esse tema, mas para trazer informação sobre jejum, sobre emagrecimento, para a gente falar de história, de superação. Vou levar essas mulheres que passam muitos dias fazendo jejum intermitente para lá, para a gente bater um papo também. Essa daí eu quero assistir, porque 7 dias, 3 semanas sem comer, meu amigo. Essa aí eu não perco, não. Quero saber como é que faz. Eu fico imaginando, uma mulher comendo todo dia, tem raiva. Imagina 3 semanas sem comer. Gente, Aí não olha dá. o preconceito Ela é solteira, com as né, doutora? mulheres. Olha, não, casada, tem filho, o marido faz dieta junto com ela. Ave Maria. O que tu acha, ela? Os Rapaz, dois fazer dieta de 3 semanas. Rapaz, acho que se mata. Não pode morar no prédio, não. Tem que ser no térreo, né? Pelo amor de Deus. Porque, assim, quando a gente tá fazendo dieta, a gente já fica com aquela... Com Vocês ficam os muito nervos à Vocês flor da ficam muito pele. irritados quando vocês fazem dieta? Com fome eu já fico Fala a irritado. verdade. Mas ele faz Meu dieta. limiar de paciência diminui, digamos assim. Uhum. A tolerância diminui, né? Eu fico Não, bastante sim. irritado. Mas sabe por que isso acontece? Diga, por que a pessoa fica com raiva, fala. irritada quando tá fazendo dieta? Gente, olha, por exemplo, uma orientação. Quem começou a fazer dieta, não corta. E aí vamos voltar para o tema da gordura. Não corta a gordura da tua dieta. A gordura é um benefício incrível. E essa gordura pode vir, por exemplo, em forma de um chocolate. Tem mulheres que começam a fazer dieta e esquecem que existe chocolate, que é 70%, você pode colocar na tua dieta, que não vai te engordar e vai te gerar saciedade e felicidade. Então, a gordura, ela salva em alguns momentos dessa tensão. Então, quando for fazer dieta, não fica só no peito de frango, na tua salada e esquece das fontes de gordura. Coloca algo. Isso vai te gerar mais saciedade e, acredite, mais facilidade e menos irritação, salva casamentos. Eu acredito. Mas também não é pra comer aquele bis, né? Tem que ser um chocolate. Não é pra comer o bis, é pra comer um chocolate 70%, porque ele tem mais cacau, ele tem uma gordura boa, não vai ser só açúcar. Isso é ótimo, então dá pra ajudar, né? Por favor, né? Rapaz, eu vou te falar, mas esse negócio de dieta é um tema que a pessoa quer a solução, mas boa parte das vezes ela não quer aplicar aquilo que ela ouve, né? Ela tem uma dificuldade muito grande. Esse é o ponto. Que é a solução e às vezes que é a solução para ontem. Hoje eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, né, @doutora Alcântara. E eu perguntei assim para as meninas, eu falei, o que vocês acham? Que quando vocês querem emagrecer, entrar numa dieta, vocês precisam de foco ou vocês precisam de determinação, empenho e esforço? A maioria tá lá, acabei de ver aqui, antes de entrar aqui, a maioria tá achando que precisa de foco. E para mim é justamente o contrário, você não precisa de foco. Porque, olha, você imagina uma mulher, filho, casa, trabalho, marido. Se ela for colocar somente o foco na dieta, somente o foco no emagrecimento, ela vai bagunçar com o resto da vida dela toda. Muito pelo contrário, ela precisa de esforço, ela precisa colocar todo aquele esforço naquele trabalho. Com isso ajustando o que ela faz na família dela, dando atenção para o marido, dando atenção para os filhos, no trabalho e colocar um esforço a mais. Criar um hábito, né? Criar um hábito, que o hábito só vem se você fizer de uma forma repetida. Você não vai nascer um hábito em você. O hábito não nasce, o hábito ele precisa ser praticado. Depois, quando vê, já tá tudo no Quando vê, automático. já tá fazendo. Tá tudo tranquilo. Show de bola. Doc, obrigado por ter participado conosco. De verdade, foi um tema assim, sensacional. Tenho certeza que a gente vai conseguir levar essa informação de qualidade para várias pessoas que já ouviram falar sobre a questão do jejum intermitente, mitos e verdades, uma orientação correta de como pode ser feito, de como deve ser iniciado, que eu acho que foi a parte bem interessante. Você falar sobre a questão de ser gradativo, né, a entrada nesse universo do mundo do jejum intermitente. E estou muito feliz mesmo de você ter aceitado vir aqui conosco. E de verdade, foi um conteúdo de alto nível. Estou bem satisfeito. Obrigado. Muito obrigada.
Obrigada, meninas. Obrigada, Marcela, Alex. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que, para mim, é super importante, justamente por isso, porque vindo aqui eu consigo desmistificar alguns temas e trazer informação nova, né? E principalmente em relação ao jejum, que encontro muitos entraves de aceitação dos pacientes, de medo, e quanto mais informação eu trazer acerca desse tema, para mim, é maravilhoso ter essa oportunidade aqui. Bom, é isso. Quer falar alguma coisa? Tudo certo, só agradecer a doutora novamente. Tiramos muitas dúvidas, né? Sim. Principalmente nosso doutor aqui. Nossa. Peguei minha consulta 0800. Pegou várias dicas, E- já sabe até sair do efeito platô dele, já sabe o que fazer, Olha, né? ó, depois nós já só fazer as correções. Começar a comer agora. a picanha com a gordura. Tudo certo. Falei pra te fazer isso. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui a BMW, né, do grupo Braga Motors, por essa parceria de sucesso. Estamos gravando aqui numa concessionária de luxo deles, bem no hall, entre aqui os carros, as motos. Essa parceria é realmente de sucesso. Peço, por favor, que você compartilhe esse conteúdo de alto nível com alguém que possa querer, né, consumir esse material, que precisa dessa informação de alto nível e qualidade que a gente passou. E, por favor, comente, mande sua dúvida e estaremos sempre à disposição. Esse foi o Doc Podcast e até a próxima. Aí.